E aí, seus fera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão legal? Convidado de hoje, de alto padrão, hein? O cara é professor de física, o cara é músico e ainda ele é atleta, jogador de vôlei. Não é Que verdade? isso, humilde, que apresentação é essa? E não é verdade, mano? Tô aqui com o Vitor Trumps, ou Trumps? Vitor Trumps, cara. Vitor Trumps. Essa piadinha A aí, piadinha do a gente Trumps, acabou de né, falar, eu escuto desde o Falei de propósito. do ginásio, Fundamental 2, é Fundamental 1, na verdade, do Você era primário. parente do Trump? Molecadinha já brincava. Caralho. Pô, e aí? Esse sobrenome, Trumps. Trumps. E aí na minha cabeça, eu falei, pô, bem que podia ser, né, cara? Naquela ser, época, podia porque ser, hoje eu cara. falo, pô, ainda Não, bem que naquela não. época ele era só um milionário, né? Depois que ele virou presidente, nem tanto. Que naquela época ele era só empresário, eu acho que a ideologia dele não era tão conhecida para, acho que no momento que eu tava, né, pequeno, eu não tava nem ligando para isso. E aí você vai crescendo, você vai vendo algumas coisas, algumas falas e tal. Hoje, quando fazem essa brincadeira, fala, pô, Podia ser naquela época, né, velho? E de ainda verdade, ainda né? bem que não sou, porque as ideias não batem, né? O cara, Agora, enfim, professor cara, de física, professor de física. atleta e músico, aí você me jogou lá em cima. E não é, não? Música eu só desenrolo, a mim, sabe? Só que nem a gente tava conversando agora há pouco, eu só escolho as músicas certas e não tenho vergonha. Gente, Só vai, pra quem não desenrola. sabe, o Vitor tem uma espécie de negociação com os alunos, né? Ah, E no final da aula ele toca pros alunos dele. então, né? Como é que funciona isso? É que assim, é meio que algo que eu penso como educador, sabe? Eu acho que nenhum educador consegue escolarizar ou educar, como que se queira falar, mas sem criar vínculos com outra pessoa, sabe? Então, eu dou aula de física, é uma matéria que traumatiza normalmente a molecada, porque tem muita matemática, que já é algo que trava, e aí tem vários conceitos também. Então, ele tem sempre duas formas de se traumatizar, ou porque ele não consegue desenvolver o processo matemático, ou porque ele não consegue entender os processos teóricos ali. Sim. Então, é fácil você perder o aluno. Ele chegar e falar, ó, quer saber? Já era, vou desistir. Não quero saber. Putz, negócio difícil, vou... E hoje em dia a molecada tá muito nisso, né? Eles desistem muito fácil. Sim. Por conta do mundo dinâmico que eles vivem. E aí eu tenho esse momento de tocar um violão, que é um combinado que eu faço com eles, sempre nos últimos 5 minutos da última aula da semana, que é um momento estratégico, é um momento político mesmo. Eu faço isso como uma forma de tentar poder trabalhar, mas também de poder criar um vínculo com eles. Tem vários alunos que chegam e falam, pô, professor, toca tal música. E aí eu vejo que ele espera a minha aula chegar para isso acontecer, e muitas vezes ele tá lá me ouvindo, prestando atenção, porque ele sabe que eu não vou tocar violão, que é algo que eu gosto de fazer, que me dá tesão de fazer. Não é nem isso. Se eu ficar chateado, se eu olhar para ele e ver que ele tá no mundo da lua, fala, pô, tem um momento de você trocar ideia, tem um momento de você conversar com os colegas e tem um momento também de você prestar um pouco de atenção. É natural. Séria, não importa a metodologia séria, que você use, pode ser aquela tradicional, que é o professor na frente da lousa ou não. Você tem um momento ali de você ouvir alguém que sabe um pouquinho a mais que você daquele conteúdo, sabe? Sim. E, pô, se eu tiver nesse momento e o aluno estiver fazendo outra coisa, cagando e andando pra gente, eu vou ficar chateado e ele sabe disso e eu não vou tocar. Eu falo, ó, na boa, aquela hora lá que eu precisava de atenção, você não... Eu falo isso, eu falo a real pra eles. E isso que é o bom. Você fala a real pra eles, a molecada, eles são ligeiros, pô. Eu falo, ó, gente, na moral... E eles aceitam, tipo, aceitam tristes, né? Mas aceitam. Aceitam, porque eles sabem que eles têm um papel como estudante deles, né? A maioria, né? A maioria tem essa consciência de que tem determinados momentos para você fazer determinadas coisas. Então, eles entendem. Isso é bom que se transforma, eu acho que em certo ponto até numa doutrina, né? O cara meio que começa a seguir um pouco de... Não é regra, porque não posso falar a palavra regra. Mas ele segue esses padrões. Tipo, eu tenho a hora da minha diversão, eu tenho a hora de eu prestar atenção na aula,
E ainda, se eu prestar atenção na aula, o professor vai me dar um prêmio. Tem aquele momento, eu brinco com eles que é um momento da gente criar um vínculo e relaxar, sabe? Sim. Tipo, ao invés de deixar 5 minutos ali pra eles conversarem, ficarem naquela... Eles podem fazer isso. Eu falo, vocês podem nesse momento, não quer que eu toque violão? Eu pergunto, vocês querem que eu toque? Eles falam, não, professor, toca. Mas eu pergunto por quê? Se eles estiverem naquele momento, hoje a gente não tá afim, professor, pode conversar... Depois da aula, então troca ideia. Porque tem que ter isso também. Não adianta ficar durante 7... Pô, das 7 ao meio-dia, das 7 a 1 hora da tarde, só olhando pro professor lá na frente. Pô, não adianta. E não cara. é uma matéria que é uma das mais populares. Né? Não é, mas nem, com qualquer uma. O aluno não vai ficar das 7 a 1 da tarde sentado na cadeira prestando atenção, cara. Ele tem que ter um momento ali de trocar ideia, fazer a parte social, né? Escolarizar, acho que não é só pegar um conceito físico e tentar entender. Mas também tem a parte de saber conversar. E ele vai treinar isso lá, cara. Ele vai treinar isso lá. Seja conversando com um colega dele sobre o filme que ele assistiu, ou no momento que eu perguntar. Falou, e aí, você já ouviu falar sobre o porquê que no freezer o congelador fica em cima? Já provou a pensar? Normalmente o congelador fica em cima, né? Sim. E aí ele fica pensando, fala, pô, meu... É verdade. Aí eu falo, aí tem outro aluno que fala, mas o meu é embaixo. Eu falei, e agora? O dele é embaixo. E você tem uma explicação pra isso. E aí, eu normalmente já tenho algo ali, mas eu não dou spoiler, né? Eu brinco com ele, eu falo, não vou dar spoiler, cara. Vamos trocar uma ideia, porque vocês sabem, mas... Aqui, mano, agora eu tô curioso. O porquê que é isso? Por que o freezer fica em cima? Então, é que sai um ar gelado, né? O ar gelado é igual do ar-condicionado. Sai um ar que é mais denso. Sim. E ele é mais denso e ele vai para baixo. Aí o ar que está embaixo, ele tá mais quente, ele tá menos denso. Sim. E ele, teoricamente, ele é mais leve. E aí ele sobe. E aí cria um movimento de convecção. Para a geladeira é importante isso para conservar os alimentos. E de baixo para cima é a mesma coisa, só que... O mesmo princípio, só que aí você tem que ter o que a gente chama de uma máquina que vai fazer o ar frio subir. Uma espécie de bomba. Espécie de bomba. O ar frio sobe, aí automaticamente ele desce também e vai fazendo esse processo. Nossa. Mas aí você tem que ter... Por isso que normalmente a geladeira embaixo é mais cara também, porque tem que ter essa máquina que vai fazer um trabalho a mais do que a outra. E o pessoal só acha que é conceito, né? Por isso que é mais cara. Só que tem mais uma parada. É, tem uma paradinha que alguém inventou, alguém foi lá, desenvolveu. Não é só bonito, não é só beleza. Não é só beleza que tá lá, tem um conceito. E por a molecada que pira. física, velho? Porque, querendo ou não, não é uma das matérias mais populares. E é aquela parada que você falou. Eu mesmo também, sempre tive essa coisa com a matemática em si. Eu não era muito bom em matemática. Mas principalmente com a física. Sempre é aquela matéria que o aluno fala, mano, a gente já tem matemática, pra que a física? Então, primeiro, por que física? Na época que eu comecei a fazer cursinho em 2012, a mãe dos meus filhos estava grávida, do Arthur. Então, eu trabalhava de telemarketing de madrugada, na época, da meia-noite às 6. E quando ela engravidou, foi em dezembro de 2011, mais ou menos, quando a gente descobriu que ela estava grávida e tal. Meio que bateu um negócio. E agora, cara? Engravidou. O que eu faço? Na verdade, a gente estava tentando, mas quando ela engravidou, quando aconteceu, meio que aí bateu. Pô, eu trabalho de madrugada, telemarketing, mas eu preciso ter mais segurança, sabe? Eu preciso ter mais segurança financeira para a família. Vai crescer, vai nascer uma criança vai ser um que depende de mim. De você. Exatamente. E aí bateu isso. Aí eu comecei a fazer o cursinho em 2012. Aí em 2012, no cursinho, eu passei com a psicóloga do próprio cursinho, né? Orientadora educacional. E ela fazendo vários testes comigo durante meio ano. Até que chegou no momento que eu decidi. Mas decidi não é só porque eu gostava bastante, mas por necessidade também, cara. Porque eu não pude escolher, por exemplo, uma faculdade pública com um curso de engenharia, porque era período integral. Então eu teria que ter disponibilidade na segunda de estudar de manhã e na terça talvez à tarde. Sendo que eu teria que trabalhar para sustentar a família. Você teria que ter um período para trabalhar nesse Teria que ter. E eu sabia que não ia ficar no telemarketing na madrugada para sempre. De repente fosse mandado embora e arranjar outro trampo. Sim. E à tarde. Mas como que eu ia estudar à tarde se eu tô trampando? Ou de manhã, entendeu? E fora como é que você dorme também, né? Porque se Como você é que você trabalha dorme? de madrugada
Estudo, tem que ficar à deriva nos estudos, tanto ou de manhã ou à tarde, tipo, você não tem... Foi Se bem for de manhã, foda. você vira, né? Porque você começa a trabalhar de madrugada, já vai direto pra faculdade, iria direto pra faculdade, dormiria à tarde mal pra caramba, Aham. e já de novo E aí- trabalho. Juntou duas coisas. Necessidade, então eu escolhi um curso que seria meio período só. Fiz noturno durante 7 anos e meio lá na USP. 7 anos e meio. 7 de anos e meio, física. cara. Comecei em 2013 e foi necessidade e gosto. O professor no cursinho que eu tive de física foi ali um baque ali pra decidir, sabe? O cara era muito foda. Eu curtia demais a aula do cara. Eu olhava pra ele e falei, meu, o cara era... Ele chegava, trocava ideia. É Bação o nome do professor. Ele, se não me engano, não tem rede social. E o cara era um gênio, assim. Ele sabia dar uma aula de um conteúdo difícil de uma maneira Leve. leve. Falava, quero ser igual a esse cara, meu. É que eu acho que aí E eu juntou acho que essas ele duas usa coisas. esse mesmo conceito que você falou, né? De criar um vínculo com o aluno de alguma forma. Ele criava do jeito dele. E eu acho que é importante o professor ser aluno do... O professor ser amigo dos alunos. A Mirella fala muito isso. Ela usa o mesmo termo que você usa. Tipo, você tem que prender ele de algum jeito. E um professor assim, ele nunca é esquecido. Eu também, eu tive 2 professoras que marcaram minha vida e eu não esqueço delas até hoje. Nomes, uma foi na faculdade, quando eu fiz faculdade de publicidade, e uma outra do ensino médio, que eram professoras que eu até hoje eu falo, meu, olha que me ensinaram algo fora a decoreba. Fora da Coreba. Sabe? Fora aquele negócio, tipo, uma era professora de português e a outra era professora de história da arte. Então, fora toda essa decoreba que ela tinha que me ensinar, tal, ela fazia de uma forma com que ela não precisava pedir pra gente ficar quieto. Sim. Sacou? A molecada já tinha consciência. Quando falou, ela professora... pegava o giz e já falava assim, vamos começar? Geral, já. Poxa, é a hora dela. E todo mundo respeitava. Porque a gente tinha esse apego com ela. É empatia, né, Isso. meu? Era uma empatia e ela sabia fazer a coisa. Tipo, ela era professora de português, ela ensinava de uma forma mais cômica. Uhum. Então ela fazia uma piada, às vezes ela falava palavrão. Então, tipo, pô... De alguma forma aprendia. 13 Falava anos. sei lá, porra, gente. Isso. Aí o pessoal, pô, a professora falando palavrão, Professora, já e aí- aprendia, moleque, nossa, vamos ouvir mais. Isso. Ou então solta um cala-boca, grita um cala-boca, sabe? Então a gente olhava e falava, meu, ela fala um pouco a nossa língua. Uhum. E a gente ainda ficava mais impressionado porque ela já era mais de idade. Caramba, que da hora. Então, na hora que ela, tipo, ela fazia o negócio dela era o seguinte, ela sempre tinha um padrão, ela colocava aquela caixinha que o apagador deslizava, né? Colocava na lousa, quando ela abria a caixinha, pegava o giz e falava, bora, todo mundo já, pum, quietou a boca, e já começava. Às vezes sempre dispersava tal, e ela voltava, a galera, às vezes com um grito, às vezes não precisava do grito, só que a gente precisava, e a gente gostava daquilo coisa. ali, né? Era gostoso pra caramba. Você começou na apresentação falando do professor de física, música e tal, mas eu dou aula de maker também, cara. Que é eu acho que é assim, física é o que eu gosto. Eu tava até conversando com a Mirella, é a minha praia. É a minha zona de conforto, sabe? Eu dou aula de maker pro 6º ao 8º ano. Já ouviu falar nisso? Não. Cultura maker? Não. Que é uma espécie de uma aula onde o aluno desenvolve projetos. Mas não tem aquele momento do professor na frente da lousa explicando. Normalmente eu apresento um contexto para eles. Eu comecei, acho que ontem. Ontem foi sexta, certo? Pode falar isso. Pode. A galera sabe que o vídeo é gravado. Então de boa. Comecei ontem com a turma de 7º ano a discutir sobre questões ambientais. Eu mostrei um vídeo da Eco 92, de uma garota de 12 anos que vai nesse congresso dar um sermão em vários representantes de vários países sobre a questão da poluição, sabe? A questão ambiental. E o contexto está dado. Nisso eles tiveram a atividade de levantar atitudes que eles têm durante o dia que, de acordo com a visão deles, né? Sim. Que causam impacto ambiental.
Então a molecada automaticamente está refletindo, está se questionando e em algum momento vai ter um mão na massa que eles vão começar a construir alguma coisa, seja uma maquete ou algo virtual e tudo mais. E aí eu brinco com eles, falo, gente, eu dou aula de física pro médio. E eu brinco porque tem gente que não dá valor. Aí eu falo, ó, essas aulas que vocês estão dentro de Maker, é uma aula por semana só, eu dou aula de física, ela é muito mais importante do que a aula de física que eu dou pro médio. Aí o aluno fica, pô, como assim, professor, mais importante? Eu falo, porque é nessa aula que você vai fazer o planejamento em grupo. Então você vai aprender a ouvir teu colega. Vai aprender a contar a sua ideia pro seu colega. É nessa aula que você vai pegar uma folha e aplicar um conceito de matemática. Fazer medição. Qual que vai ser o tamanho do papel, gente? Vai ser 20 por 30. Mas isso é o quê? Aqui, comprimento, largura. Então é a área 20 por 30 aqui. Mas qual que é a área da placa, então? Então a molecada começa a aplicar aquilo que ele viu em outras matérias ali, sabe? E ele vai treinando. Eu falo, gente, vocês vão para uma entrevista de emprego? E eu falo, eu não utilizo física só utilizei uma vez física, por uma cagada que eu fiz em casa. E engraçado que eu dei aula no dia sobre isso. E qual que foi a cagada? Tava falando sobre dilatação com a molecada do segundo ano médio em 2016. E aí eu tinha ido pra praia, comprei uma jarra de vidro, enchi de água até a boca e meti no congelador. 2 horas depois eu abri, a garrafa tinha trincado. Porque a água, quando ela vai se esfriando, né? Do 4 graus ao 0 graus, ao invés de diminuir, ela expande. Sim. Então explodiu a minha garrafa. E eu falei, pô, gente, foi a primeira vez que eu falei, caraca, eu não pensei nisso. É igual quando você coloca, tipo, cerveja também no congelador, esquece a garrafa. E aí, né, eu brinco, eu falei, é difícil utilizar. Às vezes eu utilizo a física também na brincadeira, falo pra minha mãe, mãe, não tá conseguindo abrir esse pote de palmito? Esquenta um pouquinho de água e joga na tampa do pote de palmito. Porque a tampa é de metal e a garrafa é de vidro, então o metal vai dilatar mais do que o vidro. Você não vai precisar fazer força. Você nunca vai pedir para ninguém mais abrir uma garrafa. É só você jogar um pouco. Coloca 1 minuto o copo no micro-ondas de água e joga. Você vai abrir, porque vai dilatar. Tá aí uma pergunta que eu ia fazer. Onde é que a gente usa física na vida? Ele já deu exemplo, né? Então, e aí eu vou além. Esses dias, na segunda-feira, eu mostrei pra molecada do terceiro que todo início de aula, além de fazer esse negócio do violão, todo início da semana, na primeira aula da semana, eu trago uma reportagem sobre ciência para eles. E aí eu trouxe nessa semana uma reportagem muito louca de um estudo que está acontecendo na Unicamp, de um doutor em física que, junto com a equipe dele, desenvolvendo um aplicativo para prever as mutações do Covid-19, cara. Então eles estão desenvolvendo um aplicativo assim, né, um programa, um modelo matemático que tem como objetivo prever as próximas mutações do Covid. Aí a pergunta que eu fiz para eles, falei, e o cara viu isso na faculdade? O cara viu biomedicina na faculdade? Medicina, biologia? O cara é doutor em física. E a gente não sabe aonde a gente vai aplicar. Pode ser que em algum momento você vai aplicar, né? Só que a gente não sabe aonde. E eu falo, vocês são muito novos. Por mais que você tenha decidido fazer engenharia não, mas sei lá, direito. Sim. Talvez em algum momento, de repente, você não vai ser advogado, você pode ser delegado, ou investigador, sei lá, ou perito, e em algum momento ter que usar algum conceito físico, ou perguntar para alguém, e o cara vai falar com você, e se você não souber, você vai ficar viajando. Cara, né? Você vai ficar viajando, então em algum momento você vai usar ou não. Mas agora você não sabe, entendeu? Eu falo para ele, agora vocês são novos, vocês não sabem. Porque tá aí, um exemplo, o cara é doutor em física, e junto com a equipe dele projetando um aplicativo, um programa, um modelo matemático para prever qual que seria mutações do Covid. O negócio é animal, a ideia é muito foda. Se eu não me engano, está feito. É uma reportagem numa revista que ele dá. E eu não lembro agora do nome do professor, doutor. Mas jogar na internet lá, professor, doutor, Unicamp, modelo, previsão de Covid. Talvez apareça alguma coisa. Vamos dar um Google. Vamos lá. Mas, cara, eu acho isso... eu acho que o dom de dar aula, uma dádiva... O dom? Vamos falar... Ah lá, a alfinetada. Eu acho não ia nem falar disso. Eu acho que o dom de dar aula
é uma dádiva. Cara, muito primeiro louca, ano de... Porque, mano, você saber ensinar. Eu falo isso muito pra Mirella, sabe? Você saber ensinar alguém... Eu sou péssimo pra ensinar. Então, meu... Eu não sei... Eu sou muito bom, vamos supor, que nem... Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Caraca, que da hora. Eu sou muito bom em executar golpes. Mas já tentou ensinar alguém e não rolou, é isso? Não rola. É mesmo? Nunca rolou. Porque é algum macete que você... meu, é você ver... É literalmente aquele negócio de você ver e falar, mano, você tá fazendo isso errado, ou no seu caso, eu preciso colocar na sua cabeça que você entenda algo dessa forma mais simples. Pra mim, a minha explicação, eu tô dando vamos supor, uma puta explicação de jiu-jitsu, mas não, eu não ensinei nada. Entendi. Coisa que quando eu olho, por exemplo, meu mestre ou algum outro amigo que tem mais essa habilidade de dar aula, você se compara e fala... eu já me comparo e falo, não, nem se compara, é um detalhe, tipo, às vezes, eu preciso virar o jogo, dar uma raspagem no meu adversário. Pra mim é simples, eu jogo pra cá, viro ele de lado, acabou. Só que tem todo a mata manga, faz não sei o quê. Pra mim isso é tão automático que vai. Só que eu não sei ensinar isso. E eu acho que dar aula é uma coisa assim que você... Dar aula, ensinar algo. É uma coisa que é lindo, E vou te falar, quando a pergunta que você fez aí, por que física... Quando eu comecei em 2013 a cursar a licenciatura em Física, em 2014 eu virei estagiário de um colégio lá na Zona Norte, Colégio Caetano Álvares. E... é verdade, né, Mê? E aí eu não tinha ideia de como seria, cara. Eu tinha muito medo, assim, porque eu sabia fazer... Lá no primeiro ano de faculdade você já aprende uns negócios bizarros, assim, que você não vai ensinar no ensino médio. Usar a derivada na parte da física, aplicações da matemática na física, que no ensino médio você não usa derivada, integral, equações diferenciais, você não vai usar isso no ensino médio. Então eu já estava começando a se calejar ali no primeiro ano, segundo ano, começando a se calejar, né? Mas a insegurança lá em cima, cara. Falei, pô, eu vou procurar. Tem no Classroom, eu postei pra molecada. Você colocou? Eu posto sempre pra eles. Procura aí, amor. É doutor? Procura assim, ó. Revista Veja, Covid-19, coronavírus, doutor Física, talvez ache. Com palavra-chave. Que eu peguei. Aí, inclusive, eu peguei nessa revista para falar sobre validade de uma fonte. Porque normalmente a gente tira um pouco da crença da revista, né? Eu, particularmente, não gosto da revista pelo viés político que ela teve durante vários anos e não era de acordo com o meu. Aí eu acabei pegando um ranço. E aí eu peguei essa reportagem dela para falar sobre isso. Porque ela traz uma reportagem sem ser parcial. Ela é totalmente parcial. Exatamente. Nessa reportagem ela foi imparcial. Ela não tem... Ela traz uma entrevista que ela faz com esse professor. Ele faz umas duas perguntas, ele conta, né, sobre o projeto dele, qual que é a ideia, e ficou por isso, sabe? Aí eu conversei com eles também sobre isso, né? E eu fui atrás do currículo do cara. E a gente também está num momento que o viés político da notícia depende de quem... O viés da notícia depende de quem está noticiando, né? Hoje em dia a gente está vivendo muito isso. Dependendo do viés, vamos supor, no caso, esse doutor aqui, ele chama Gleb Wataguin. Não, esse é o instituto que ele trabalha, Gleb Wataguin. Desculpa. Quer ver? Gente, eu comecei a ler a reportagem aí. O nome dele tá... Tá no começo aí. No começo tá o nome do instituto. Isso, o Gleb Wataguin é o nome do instituto em Campinas. Isso, Instituto de Física Gleb Wataguin da Unicamp. É o professor, doutor, cadê? Olha a gente já dando gafe logo no começo do programa. Não lê as coisas direito, ainda mais na frente de dois professores. Tá vendo só? Boa noite. Pô, agora eu não tô achando o nome do senhor aqui. Aqui, ó. Físico Marcos de Aguiar. É professor doutor, né? Físico. Professor doutor. Aqui, ó. Marcos de Aguiar. IFGW Unicamp. Caramba, que da hora.
E aí a gente discutiu um pouco sobre isso, né? Sobre a validade da informação. E eu mostrei pra eles, falei, ó, eu fui atrás pra saber quem que é esse cara. Se o cara realmente é foda. E o currículo do cara é Impressionante. impressionante. Projeto, artigos publicados ali em vários lugares e uma formação em lugares muito top, sabe? Sim. E você vê que o cara tá dando uma entrevista pra Por mais que você por mais que você não concorde goste com da isso. revista e tal, a entrevista do cara é de um cara que tá fazendo um papel pra ciência, então tem uma validade, um ponto Sim, positivo ali. Sim, totalmente. Né? E e ainda você tocou num ponto legal, porque ainda bem que você teve a cabeça aberta para ler a revista que, por mais que você não gostava do viés político dela, você viu uma matéria que te chamou a atenção. Mas é legal você ter até essa cabeça aberta para um possível debate com alguém que não tenha o mesmo viés que você e venha defender, por exemplo, a revista Veja. Tá ligado? E geralmente quem tem esses extremos nunca vai querer escutar, vamos supor, eu sou Bolsonaro. A galera não quer escutar, não. Aí Dos dois alguém que lados. tem um viés de esquerda, fala assim, não, você é Lula. Tá nem aí porque você tem pra falar. Só que às vezes o que você tem pra falar pra mim, por exemplo, vai me agregar tanto, mas a minha cabeça fechada não vai fazer você entrar nessa linha. Tipo, eu não quero nem saber o que você tem pra falar. É o que eu falo muito sobre... Hoje eu já não acompanho mais porque já passei muita raiva com política. Já tá discutiu ligado? com muita gente. Já Mano, perdi eu muita nunca amizade discuti- também. Eu nunca discuti muito. Mas eu passo raiva, velho, mais em ver... Tipo, que é um conchavo com todo mundo e o pessoal se mata por isso. Tá ligado? E sabe o que eu acho que é pior? Muitas dessas pessoas que tomam esse tipo de atitude não estão indo atrás da informação. Por exemplo, o período eleitoral 2018, quando o Bolsonaro se candidatou. Eu fui saber quem que era o cara. Eu conhecia ele de 2016. Na época, em 2016, ele era piada. Isso. Era piada. Ele era o Candidato cara que Bolsonaro se candidatar para presidente, todo mundo dá uma risada, porque a intenção de voto do cara era 1%. Mano, e aí o Bolsonaro, velho, ele tava na mesma linha do Levi. E aí eu fui atrás da informação, sabe? Eu não fiquei só naquele de ouvir o discurso político, porque no discurso político eles vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Sobre melhorar a saúde, mas como? Alguns apresentam, outros não. Melhorar a educação, mas como? Alguns apresentam, outros não. Eles vão falar aquilo que a gente quer ouvir. E aí o que eu fui atrás foi saber da vida do cara. O que ele, durante esse tempo, o que ele fez de acordo com o que ele está falando. Então ele falava sobre melhorar tal coisa, X, mas durante a vida política dele ele não fez nada para aquele X ser melhorado. Sim. Então, em 28 anos como deputado federal... E o cara nunca tocou no assunto. O cara nunca teve ali um projeto daquele discurso que ele tá fazendo. Não vai ser agora que ele vai fazer, cara. Não vai ser agora. Não é com poder. E então, ele tinha certo poder. Se você fizer isso com todo mundo, você vai ver que tem muita gente que faz isso. No Sim. momento político ali, vai falar aquilo que você quer ouvir. Por isso que tem gente que desacredita de tudo. Mas, mano, porque eles vão falar uma parada mesmo. que aconteceu até essa semana... Eu não concordo muito com a galera do MBL. Só que o Arthur lá, o Mamãe Falei, ele fez um vídeo. Ele fez um vídeo. Algumas coisas que ele fala eu concordo. Algumas não. Enfim. E aí ele fez um começo de vídeo falando assim, tipo, olha, a gente ficou muito chateado que a gente organizou tudo isso aqui, não veio ninguém, tal. E, mano, uma galera. Vários canais da internet, até televisão, brother. Parou o vídeo e aí, achou um vídeo antigo tal de uma passeata que não aconteceu. Tipo, tava as grades lá e aí fizeram a montagem, mano, isso daí começou a vincular em inúmeros lugares. Só que, tipo, por mais que quem concorda ou quem não concorda, o MBL é grande pra caramba, brother. É impossível não ter pelo menos, tipo, que sejam 100 pessoas, brother. Uhum. E no vídeo lá não tinha ninguém no comício que eles organizaram, a passeata que eles organizaram. E, velho, isso daí virou, tipo, um boom. O boom da passeata vazia foi muito maior
do que realmente o que a passeata tinha pra oferecer. Vamos dizer assim, tava lotado e tal. Só que os principais canais de mídia começaram a vincular isso como se a passeata do MBL foi um fiasco. Foi agora no... Foi no 7 de setembro. Não, se eu não me engano, não foi no dia 7 de setembro. Não lembro o dia certo que foi. Ou foi no 7 de setembro. Não lembro, mano. É porque eu não acompanho. Eu só vi as piadas na internet. E aí eu fui atrás da informação também. Porque eu sempre sempre que eu vejo uma notícia sensacionalista, eu vou ver. Eu vou atrás pra ver. Essa semana mesmo, tipo, pegaram a Paola Oliveira. Falaram que ela... Ah, do Masterchef? Não, a Paola Oliveira é a atriz da Globo, a loira. A do Masterchef é Paulo o que mesmo? É Paulo? Ela é a Ana Paula Padrão. Não, a cozinheira? A Como é que é o nome da cozinheira, amor? Você que... que... É Paola também? Não, a Paola Oliveira é a Mirella que acompanha. Ela falou que o futuro das atrizes da Globo, caso o Bolsonaro seja reeleito... Não foi ela que falou, né? Desculpa. Ela apareceu que ela disse que o futuro das atrizes da Globo, caso o Bolsonaro fosse reeleito em 2022, seria a prostituição. Cara. Só que, mano, imagina você vincular uma notícia dessa. Pesada. Nossa. Tá ligado? E ela, meu, se pronunciando e tal, só que... Até justificar... Meu, até ela se justificar, até provar que nem, tipo, meu pai falava que focinho de porco não é tomada, meu, ela já foi descomungada, às vezes até amigas de trabalho que, pô, nem quer ir atrás da informação. Falar nisso, eu peguei ontem um motorista do aplicativo, aí ele contou uma história. Ele tá num grupo do WhatsApp, né, cheio de motoristas também e tal, rapaziada se comunicando. E aí ele contou que teve um colega dele lá que pegou uma moça durante a noite. A moça tava chapada e a moça, acho que tava um cara junto. E aí a moça pediu pra ele fazer um caminho diferente. Ele falou, não, beleza, vou fazer um caminho diferente. E deixou a menina na casa dele e tal, contando a história pra mim, né? E aí nisso... Ele tem a informação de que estão veiculando a informação de que motorista tal, bombando na rede social. O cara falou que tinha vídeo no YouTube disso. Da mina falando que o motorista tal, falando o nome dele, tinha estuprado ela. E aí o cara, falei, meu, que BO que essa mina tá me metendo? Aí o cara falou que o motorista foi na casa dela. Falei, cara, e aí? O que você tá falando pra todo mundo essa história? Então, mas até a questão do publicar algo... E não ser algo judicialmente... Mano, olha a dor de cabeça que o cara A dor de teve, cabeça velho. do cara. O cara pode perder o trampo, a família dele pode mandar ele pro quinto dos infernos, porque, meu, é um negócio pesado, cara. Sim, mano. E pô, estupro, né? O cara foi lá e falou, e aí, que história é essa? Ela, não sei o quê. Eu falei, cara, você destrói a minha vida se fizer um negócio desse. Sim, porque... Eu falava sobre isso com o molecado do ensino médio bastante, quando em 2014, teve aquela período eleitoral também, entre disputa de Dilma e de... Quem que tava em 2014? Do PSDB? O Aécio Neves. O Aécio. Dilma e Aécio. E aí eu lembro que naquela época já tinha muita fake news. Sim. O pessoal já bombava muita coisa no WhatsApp. Fake news é coisa de, mano... E aí eu velho, falava, gente, você publica um negócio, até você reverter tudo isso aí, já disparou pra muita gente tá sabendo. Ainda mais hoje em dia que é papum, né? É papum, cara. Se Um bombar canal aqui grande, hoje... Um canal grande postou... Já 2 era. dias, nem 2 dias, coisa de horas. Coisa de horas já. Tem milhões milhões de pessoas já vendo, já bombou, já estão repassando. Te julgando, crucificando por algo que judicialmente não tá. Sim. O correto é esse, né, meu? A gente vive numa. A questão da democracia é passar pelos processos democráticos. Sim. Então, você está sendo acusado de algo, você não está condenado. Você precisa ter um processo jurídico para isso. Para você ter a sua sentença. Exatamente. Sim. Você tem que passar pelo processo burocrático aí. Eu não sei os termos e tal, mas quem vai te julgar realmente é a justiça, não quem está te acusando. Sim, né? E ainda, meu, porra, mano, imagina o rebuliço que essa mina causa na vida do cara. Às vezes o cara é casado. Lógico, é uma ideia que o cara contou essa história.
Quem tá falando a verdade ou não, eu não faço a menor ideia. São só as duas pessoas que falam. Mas faz sabem, parte de uma velho, discussão que acontece. Tem gente no Nordeste que já foi linchada porque compartilharam informação. Você joga no Google, você vê linchamento. Se apanhou de graça. O cara foi linchado porque compartilharam que ele tinha feito tal coisa e era outro cara. Que não tinha nada a ver com ele. Não tinha nada a ver com ele. Falei, nossa. Mano, com a falsa informação. É um absurdo, velho. É um absurdo. Tipo, você não... Eu e a Mirella, eu adoro ver discussão de internet, velho. Qualquer coisa eu vou nos comentários pra ver discussão na internet, tá ligado? Ficar vendo a galera discutindo? É. E mano, o pessoal viaja. O pessoal viaja, tipo, no ódio, nas piadas, e piada pejorativa, piada racista. Tá ligado? Tipo... o meu irmão fala uma parada que é muito louca, né? Eu sempre falo essa parada pra ele. Que eu falo, mano, olha esses comentários. Ele fala, hoje em dia é robô brigando com robô. A coisa ficou tão polarizada de político fazer essa parada de... vamos comentar no perfil de fulano que é fora Bolsonaro. Vamos compartilhar... Vamos cancelar ele, né? Isso. A palavra que tá na Vamos moda. compartilhar no perfil de ciclano que é fora Lula. Lula ladrão. E, velho, eu consumo muito podcast. E conforme eu vou vendo, é gente escrevendo. E fora que às vezes o pessoal solta uma notícia que não tem nada a ver com nada, mas tá ali e o pessoal sai repassando. Sai repassando e... Nossa, velho, é uma parada que... Acho que se a gente entrar aqui no assunto de fake news, aqui, a gente até desviou o assunto. A gente entrar nesse assunto de fake news, a gente vai até amanhã. Vai. Eu discutia muito com a galera na rede social. Hoje em dia, a galera que me conhece antigamente sabe que eu discutia pra caramba, meu. Defendia muito as minhas ideias, assim, de ficar horas no celular... Sim. Farpando ou tentando convencer a pessoa de que eu tava certo. Eu também, velho. Eu também. No Facebook, né? Aí chegou uma época que, o pessoal foi trocando tanta ofensa, já desvinculava, já perdia contato. E, mano, hoje já não faço mais, assim, cara. Tipo, a pessoa posta, fala, nossa, que lamentos, cara. Lamentações, por isso eu só... Não adianta. Seus alunos se posicionam politicamente? A maioria, sim, em algum momento eles soltam algumas coisas. Porque é pro ensino médio que você dá aula também. A maioria. E eu, normalmente, quando é período eleitoral, eles perguntam. Uma aluna perguntou na quinta-feira, professor, você vai votar no Lula? Aí, na hora, eu não quis responder, mas normalmente eu respondo. E eu gosto de ter essa discussão com eles, para eles entenderem de que eu voto com uma visão, se eu for votar nele ou não, é com uma visão que não é querendo o mal, se eu fosse votar nele. Sim. Mas eu estou escolhendo um candidato ou outro, por mais que quem tenha votado no Bolsonaro tenha feito uma escolha ruim, por exemplo, tá pensando em tentar melhorar de alguma forma. Ninguém votou no Bolsonaro falando assim, tipo, eu vou foder o Brasil agora porque é um Acreditou na mudança. Acreditou que fosse mudar alguma coisa. Mas ele tocou numa ferida importante, velho. O cara tocou em segurança pública. Todo o que fez o Bolsonaro ganhar foi ele se candidatou a partir do momento do impeachment da Dilma. Ele começou a tocar nesse assunto corrupção, segurança pública. Corrupção, segurança pública. Aí ele veio, vamos dar arma. Velho, tipo... Pro cara que queria ser o Jaspion da casa, brother. Tipo, ele falou, eu vou ter uma arma aqui em casa. Quando alguém entrar, eu vou soltar chumbo no cara. Tá ligado? Então o cara já... É um argumento que convence muita gente. Convence, velho. E ainda a gente tocou nesse assunto. Ninguém vai atrás pra saber quem que era o cara. Quem foi essa pessoa durante todo esse tempo. O cara pra estar lá, né? Se ele foi um bom deputado, se ele não foi um bom deputado, se ele lançou algumas... Perdi a palavra agora. Alguns requisitos, alguns projetos, isso, essa é a palavra que fugiu. Alguns projetos que virassem. Uhum. Sabe? Eu vi alguns eu achei totalmente sem noção.
Sabe, eu acho que é algo que é importante, que também a gente sempre acaba por conta da correria, né, meu? Sim. A gente trabalha o dia inteiro. Infelizmente, acontece isso, né? A gente trabalha muito e às vezes no momento que a gente tem pra talvez focar nisso, a gente quer relaxar, meu. Quer assistir um anime, quer assistir um seriado, quer bater uma bola, quer fazer um surf, surfar, assistir um podcast. Porque, velho, quer relaxar. Você tá tão travado no seu âmbito profissional que, pô, a hora que você tá fora... Meu, quer saber mais de problema? Político é problema, não é por nada. Hoje em dia, político virou uma coisa problemática. Era pra ser uma profissão, velho, nobre. Eu acho que inverteram muitos papéis. Porque eu acho que um professor, ele teria que ter a mesma importância que um político. Que um presidente, que um deputado. A mesma importância desse professor e até o remuneramento desse professor. Porque um político precisa de um professor, um médico precisa de um professor. Todo mundo precisa de um professor na vida. E o professor, ele é banalizado no Brasil. Nossa, cara. Na questão de valorização de professor, quando eu entrei na física em 2013, fui passar numa assistente social. Porque na época eu ganhava, 1.100 por mês e... Tava com a criança já com alguns meses quando eu entrei. E não ia dar conta de pegar transporte público lá da Cachoeirinha pro Butantã todo dia. Então lá na USP eles têm uma assistência social lá. Eles dão bolsa, eles dão transporte, eles pagam, sabe? É uma grana, assim, pra estudante. Eu lembro que em 2013... eu pegava 700 conto por mês de bolsa lá deles. E já é uma ajuda, hein? Porra, era R$400 de auxílio moradia, 200 de transporte, 100 de auxílio livro. Isso é a USP que oferece? É, dentro da Universidade de São Paulo. Que legal. E ela fornecia, assim. E lógico, pra conseguir isso, você passava por um processo, né? Pra conseguir Tinha toda uma fiscalização. pra saber um processo se você realmente... social, pra saber se você merece ser contemplado com Sim. isso aí. Agora, por que eu tô falando disso? Não, porque a gente começou a falar sobre física e você já veio... Não, mas antes você falou um negócio que aí eu comecei a falar disso. Pô, eu comecei toda hora, os alunos dão risada na sala. Os alunos, pô, professor, tal, aí de repente começa a falar, alguém perguntou, aí de repente eu tô lá na frente, aí eu falo, gente, por que eu vi esse assunto? Não, aí alguém fala, não, professor, você falou disso, aí você foi pra lá, então volta. Vamos voltar no assunto. Eu comecei a perguntar se seus alunos se posicionam politicamente... Você falou que sim, que é importante. Então, e aí molecada... eu comecei a falar sobre a importância do professor com os deputados. A gente começou a falar sobre a valorização. E aí essa assistente social em 2013, ela falou, Vitor, de 40 pessoas que entram na licenciatura em física aqui, a gente tem estatística que mostra, né, das pessoas que se formam. 5 vão se formar. Dos 40, 5 vão se formar. E desses 5 que vão se formar em licenciatura... 3 vão dar aula, outros 2 vão trabalhar em outras áreas. Vai ser no banco, vai ser em editora, vai ser em TI, vai ser em outra área. Porque TI também, né? Usa bastante, né? Uhum. E aí desses 3, 2 vão ficar na rede particular e 1 na pública. E esse único na pública vai demorar um tempinho, ele vai desistir. Porque ele vai ver que o negócio... Por mais que você tenha um viés ali de, poxa, eu me formei numa universidade pública, vou contribuir também na escola pública. Chega um momento que o negócio aperta, cara. Que você fala, pô, preciso trabalhar num lugar que eu seja valorizado. Sim. Né? É o que a gente quer, cara. É reconhecimento. Reconhecimento não só no papo. Não adianta você falar, bom trabalho esse projeto que você fez aí. Também, lógico. Pô, se você não tiver grana, você não viaja. Porque, se não tiver grana, você não passeia. Você não se sustenta, brother. Você não se sustenta se você não tiver grana. E poxa, eu acho que hoje em dia, um professor, ele tem um papel tão importante, igual eu falo, quanto um deputado, quanto um médico. Porque ele forma pessoas, ele forma caráter também, ele forma opiniões. Ele não vai formar o caráter do aluno, indicar o que ele tem que fazer da vida. Mas, de certa forma, essa empatia que o aluno pega com o professor, esse contato... A gente tem referência de professores. Sempre tem. Sabe, poxa, quantos alunos não olham, tipo, pra você e falam assim, mano, eu não quero ser físico, mas, pô, ó o Vitor, puta cara da hora de trocar ideia. Pô, ó o cara toca violão. Uhum. E a gente tava trocando uma ideia
antes da gente começar o podcast, que os alunos não veem o professor humano. Ele vê o professor entrar com o avental branco na sala de aula. Acho que eu cheguei em casa, só estudo. Bom dia. Sabe, é o cara que tem que estar lá pronto. Só que, pô, um professor que toca violão, você curte no karaokê, brother, sabe? Então, essa humanização do professor é importante. E ainda isso cria empatia com os alunos. Uhum. Os alunos te olham com outros olhos. Você falou da gente ter professor como referência. Na faculdade eu fiz 2 monografias, mas 2 porque a primeira não foi aprovada. Tava muito cru ainda. A primeira foi sobre a formação da identidade como docente. E a segunda foi sobre cultura maker, metodologias ativas. E aí, estudando, lendo bastante sobre como se forma a identidade de um professor, eu vi que, lendo, e aquilo fez muito sentido para mim, a gente tem vários professores durante toda a nossa vida. E não começa só na escola, começa lá atrás. E a gente utiliza esses professores de 2 formas. Ou você vai ter um professor que você vai curtir, foi o que eu tive no cursinho, e falei, eu quero ser igual esse cara. Sim. Porque naquela hora, lá em cima, no palanque, ele era, para mim, uma referência. E você vai falar, eu quero ser igual ele, quero tomar atitudes boas, igual ele tá tomando agora e tal. É minha referência. Ou você vai ter um professor que te traumatiza, que nem eu tive no Fundamental 2, no ginásio, que ela fazia chamada para entrar na sala de aula, professora de matemática. Ela colocava todo mundo numa fileira em ordem de chamada e tinha que responder uma tabuada. Se não respondesse, era diretoria. Pô, então imagina um moleque de 12 anos no meio da fila, 8 vezes 8. Meu amigo, o moleque começava a suar, vai pra direção. Dedo aqui, fica tipo... Direção. Aí o que eu tive? Nunca vou fazer isso com um aluno, cara. Nunca vou expor ele ao... Sim. Não é expor ao ridículo mesmo. Você tá expondo... Ridículo, a pô, menina. ele pode não saber hoje, mas isso não quer dizer nada. Ele precisa ir pra direção. Vai ser chacota dos colegas que adolescente, criança é maldosa. Isso. Criança fala, tá na cabeça, ela vai soltar. Não tá pensando. Ela não tem o filtro de, tipo, isso pode te afetar pode psicologicamente. te machucar, Isso pode te machucar. Ela é piada. Pra ela é tudo uma Então, piada. fulaninho lá não respondia... Pô, Vira lá, vira a piada, foi pra diretoria. Vira uma piada. Só que às vezes é a criança que respondeu 2 mais 2. E aí na cabeça eu falei, nunca vou tomar esse tipo de atitude. Sim. Como referência. Por mais que seja algo ruim, mas a referência é exatamente pra eu não cometer o mesmo erro. É que você expor também é foda, né, mano? E ainda eu peguei uma professora que me traumatizou muito. Eu não era uma criança muito fácil. Eu já ser sincero já. Eu era uma criança bem difícil, mano. Tipo, Causava muito, principalmente no ginásio. Então a professora me apelidou de Diabinho dos Infernos. Se a dona Elizabeth estiver vendo isso, eu te amo, tá? Mas ela me apelidou de Diabinho dos Infernos. Porque, velho, realmente, eu tipo, sentava do lado esquerdo da sala. Eu sou um pouco hiperativo. Mano, sem brincadeira, eu tava sentado na penúltima carteira. Mas que faltou ênfase aí, hein? Esse um pouco não foi de acordo com... Você é bastante hiperativo. Eu sou muito, até hoje. E, mano, eu olhava, tipo, pro aluno da frente lá e era um amigo meu e eu queria ir lá socializar. Desde criança eu tenho uma facilidade de me socializar com pessoas. E aí eu falei, mano, vou lá trocar ideia. Pum. Só que eu tinha acabado de atrapalhar a minha galera aqui. Vixe. E aí eu ia pra galera de lá. E a professora de costas, mandando ver. E aí eu ia pra fileira do meio. Mano, quando a professora virava, eu já tava, tipo, do outro lado da sala, batendo papo, só que eu dispersei a sala inteira. E aí ela ficava, Rogério, não sei o que, tal, meu. E aí chegou uma época que parecia que ela tinha olho na nuca, porque quando eu levantava, ela, Rogério, eu era inquieto. E ainda, mano, era uma matéria... Que matéria que era, velho? Não lembro. Eu acho que era matemática. Acho que a professora Elizabeth... Eu tive uma de português nessa pegada. Ela usava um brinquinho, sabe aquele olho que é de superstição? Sim. Ela usava esse brinquinho, o pessoal brincava. Falei, não é possível, aquilo lá deve ser o terceiro olho dela, meu. Porque tinha uma molecada atentada assim que saía e tal. E ela falava, sem virar o corpo. Escrevendo na lousa, de costas, ou agachada, assim, tipo, fazendo o diário dela, sem olhar. O professor é obrigado a ter essa habilidade, né?
Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos eu já dou... Você é obrigado a ter... Você sente, parece que você sente o vulto do aluno, tipo... Dando aquela... O vento tá diferente. Você é obrigado, porque, mano, você tem que estar passando a matéria. Tô numa sala de 40 alunos. 3 estão dispersos. E os outros 37 que estão ali pregados na... Então você tem que continuar aqui com os 37 e parar os 3, porque senão eles vão foder os outros 37. A milhada tá ali, já tá aqui assim, ó. Sabe a pergunta que você fez do se a molecada se posiciona? Sim. Tava pensando aqui, algo que eu falo com eles, que muitas vezes os alunos chegam e falam, não gosto de política. Fala uma frase assim. Aí eu falo, é o seguinte, você não gosta do partidarismo que existe hoje. Sim. Mas política você faz em casa. Quando você não lava a louça que a tua mãe pediu na hora, e você fala, mãe, daqui 5 minutos eu lavo, prometo, você está fazendo um ato político, você está fazendo um acordo com ela. Política se trata disso. Sim. E aí eu falo para eles, o que eu faço com vocês do violão, ou de trocar uma ideia com vocês, também eu troco ideia também com a galera, de trocar uma ideia, não faço só porque eu sou bonzinho, cara. Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu não consigo dar aula. Entendeu? É uma questão assim, é uma troca, sabe? E nessa troca a gente cria vínculos, é inevitável. Mas eu falo, é estratégia minha. Eu toco um violão porque eu gosto de fazer isso, mas eu sei que nesse momento, quem não gosta de física acaba gostando de mim como pessoa, e naquele momento que eu chego com 2 pés no peito, você vai entender. Então isso é fazer política. Aí a molecada, Nunca parei pra pensar nisso. Então, a palavra política ela é muito mais do que ouvir sobre PT, PSDB. A gente faz todo dia isso. A palavra político hoje em dia virou coisa de roubo. Você associar algo que tem ruim, a ver com... Algo ruim, corrupção. Ruim. Você fala sobre política e fala, tipo, eu não quero me envolver. Só que eu acho que o ser político, a pessoa... O ser humano que quer entrar nesse mundo, ele devia ser admirado. Assim como eu sempre falo. Eu acho que assim como um professor. Sim, eu acho que o professor ele tem que ter esse reconhecimento, tipo de você olhar com um olhar de admiração. Sabe? Porque muitas vezes a profissão professor é banalizada. Às vezes, quantas vezes eu acho que até você, a Mirella já me contou vários assuntos dela. Olha, assim. De falar assim, o que você faz? Eu sou professora. Aí a pessoa já te olha, tipo, com aquele ar, tipo, nossa, de pena, sabe? Tipo, alguns não. Eu mesmo, quando alguém fala pra mim que é professor, eu acho muito louco. Já escutei assim, frases tipo, nossa, difícil, hein? Entendeu? Caramba! Ali, ó. Dá trabalho, né? Entendeu, velho? Tipo, não é uma coisa da pessoa olhar e falar assim, que da hora, quando a Mirella me contou, quando a gente começou a sair, ela falou, eu sou professor. Eu falei, nossa, da hora. E ainda de matemática, do ensino médio. Cara, mas vou te contar, desculpa. No rolê, você falar que você é professor... Faz sucesso. Nossa, cara, eu te falar... É mesmo? Que faz sucesso. Normalmente pra rolê eu vou sozinho. A galera sai e tal, chama, mas eu gosto de sair sozinho. Tipo, ontem mesmo eu saí, fiquei no ponto da ressaca sozinho. E normalmente sozinho a galera vem trocar ideia com você, porque você não tá com um grupo de amigos, o pessoal falou, e aí e tal. Cola aí. Cola aí. Nossa, quantas vezes, cara. Chega aí com a gente e tal. Você começa a trocar ideia e aí, o que você faz? Dou aula e tal. Que da hora, do quê? De física. Eu falo, aí o pessoal, caraca... Começa a falar, explica uma coisa. Explica um negócio. Eu mesmo sou desse. Explica um negócio. E depois daqui a pouco eu vou falar um negócio que você nunca mais vai pra praia sem pensar nisso, cara. Tá. Nossa, é um negócio assim, animal, que eu Vamos sempre faço eu quero saber com o aluno de ensino médio, sempre faço isso e a molecada fica, caraca. Tipo, que foda. E aí, impressiona. Normalmente no rolê, a galera, quando você fala que você é professor, assim, o pessoal fica, nossa, meu... É diferente, assim. Porque se trata daquela visão que você falou, de quase todo mundo achar que o professor está em casa estudando, não fazendo nada a não ser. Ninguém humaniza estudar. O professor. Ninguém acha que o professor pode ir para um bar tomar que eu tô lá no bar tomando uma, que eu tô trocando uma ideia. Que você curte, mano, você curte vôlei, brother. Pois é, o pessoal acha que o professor tá... O professor não pode praticar um esporte, o professor não pode... A Mirella já falou que você é até adepto de crossfit também, né? Eu tava fazendo cross até... Tem 1 mês e meio. Parei 1 mês e meio, tava fazendo cross. Aí eu comecei a treinar numa academia agora.
Eu achei que no cross... Não sei, cara. Eu sei que não tô ganhando massa muscular. Tipo... Eu vim do contrário. Eu tava na musculação. E aí foi pro cross aqui, Ficou muito monótono, velho. Eu faço musculação há muitos anos. Então, na academia eu nunca peguei pra fazer mesmo. Sempre pratiquei muito esporte na adolescência e tal. Aí eu casei, fiquei 9 anos parado. Isso foi foda, fiquei 9 anos paradão enquanto casado. E aí agora voltei a... Acho que um pouquinho antes da pandemia. Não, quando voltou lá em agosto de 2020, quando voltou a abrir algumas coisas, aí eu comecei o cross. Puta, eu curti demais, meu. Puta que pariu, uma pegada muito foda. Eu vim de um treino muito monótono. Eu gostava muito de fazer musculação. Eu conciliava a musculação com o jiu-jitsu. E aí eu vim desse treino, e eu vim dessa pegada, e eu ferrei o joelho, operei. Putz, aí fiquei uma cota parado. E quando eu voltei pra musculação. E então aí... aquela coisa de ir lá, porra, meu... Sozinho, né? A dinâmica do cross é da hora por causa disso. Tipo, normalmente tem alguém lá falando, ó, bora. Isso. Meu, você tá, tipo, no seu limite e já começa. Vai, mano. Você consegue. Mano, 101% eu tenho... Você puxa aquela coisa. E na academia eu já tava, tipo, pô, vai, vamos lá, supino, 3 de 10, 3 de 15, enfim. Pra mim aquilo começou a ficar maçante. E eu, por ser hiperativo... Anos treinando, né? Anos treinando, e eu, por ser hiperativo... E fora, tipo, pô, eu operei o joelho, fiquei parado, parei de fazer dieta, voltei a engordar. Então, esse processo de emagrecimento de novo é muito mais sofrido, difícil. Então você sofrido. fala, porra, meia hora... Começou agora? Quanto tempo você tá fazendo cross? Que eu tô fazendo cross, eu tô indo pra 2 meses. 2 meses? Tô indo pra 2 meses fazendo aqui cross. Mano, eu faço aqui na Rua da Balsa. Sabe a Editora Abril? A Editora Abril tá na Marginal, na beira da ponte. Sei. Só que eu tô na rua de trás, ela tem entrada pra rua de trás também. A Editora Abril na frente, do lado do Carrefour ali? Não, a Editora Abril é um pouco mais pra frente. Aqui na ponta do Piquiri já. Então não tem um mercado na frente dele ali? Não. Não, a Editora Abril, ela, do lado da Editora Abril não tem nada. Tem a prefeitura ali, a subprefeitura. O que tem na Marginal ali que tem uma editora e na frente do mercado? Acho que é a Editora Abril. Não, é o Estadão. Estadão, pode crer, nossa. O que você tá falando é o Estadão. Nossa. A Editora Abril é mais pra cá. O Estadão, verdade. Tem o Estadão sim é do lado do Carrefour. A Editora Abril já é aqui na ponta do Piquiri já. Do lado, um pouco mais pra frente da Editora Abril, abriu um CrossFit. E eu saio do trampo muito tarde. E a academia já tava ficando maçante. E lá fica até... Eu tenho aula 9 horas da noite. Eu saio do trampo 8h30. Então eu comecei a procurar uns boxes e todos os boxes, as aulas eram até às 8. Entendi. E aí eu passei na frente desse aí e falei, vou perguntar, mas acho que não vai mudar muita coisa. Aí o cara, a gente tem aula 9 horas da noite. Tanto que tem dia que é só eu que treino. Vocês treinam juntos ou não? Não. A Mirella faz perto da casa dela. E aí... Eu treinei com ele no outro dia. Ela fez... Cheguei lá só pra... Fazer aula experimental, assim? Não. Vamos treinar. Tá. Não, ela chegou lá com roupa de academia, o professor é muito gente boa. Esse espírito, o espírito CrossFit, sabe? Esse espírito que o CrossFit traz é outro, sabe? Tipo, aquela coisa da equipe, sabe? Mano, você acabou, vai lá dar uma força pro seu brother. Vai lá e ajuda ele, já dá incentivo, grita pra ele. E, porra, quantas vezes, tipo, às vezes eu mesmo tô lá, tipo, fazendo exercício, eu não sei o nome dos bagulho lá. Mas fazendo exercício que tem que jogar no ombro, aí você vai jogar pra cima da cabeça a barra. Mano, às vezes o bagulho tá aqui, você já não tem mais ombro, você não tem mais braço, não tem mais nada na última repetição. Acabou de meter umas flexões, vai fazer isso. Isso. Então, mano, na hora que o cara começa, vai Rogério, você já tem aquela pegada que tem alguém te olhando. Então você já não quer fazer feio. E aí você vê o cara te incentivando, você fala, meu, eu posso. Eu tô aqui, meu, é isso. O pessoal brinca muito, mas não tem como. O cross, ele é mais... O ambiente é mais humanizado. Não tem espelho pra ninguém ficar se olhando e ficar concentrado individualmente. Isso. Você tem a galera podendo se incentivar um ou outro. Sim. O próprio professor faz isso. Então, tem umas amigas que treinam no cross onde eu treinava, que elas falavam exatamente isso. Meu, eu não vou em academia porque todo mundo se olhando no espelho, todo mundo com fonezinho, ninguém fala com ninguém quase.
Ou quando fala é ali rápido, depois cada um vai pro seu aparelho e não tem... Mano, eu fui pro CrossFit com a cabeça da musculação. Até hoje eu estranho um pouco. Porque eu ia pra musculação, mano, às vezes eu ia com a Mirella. Eu não falava nem com ela. A gente ia pra Smart Fit junto. Mano, eu botava meu fone aqui, ela pro lado dela, eu pro meu, e eu não falava com ninguém, não dou, tipo... Quando eu entro é bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Mas durante a execução dos meus exercícios, vixe, eu não falo com ninguém. Concentração Não falo com ali. ninguém. Eu gostava de treinar sozinho justamente por isso. Porque eu não queria ninguém perto de mim pra ficar... E o CrossFit me trouxe esse outro universo. Outro olhar, né? Que é muito eu saí melhor. do cross porque eu tô tentando ver agora, tô focadão mesmo. E, sei lá, ficar 1 ano, 2, pra ver se dá uns resultados melhores, assim. Que é foda falar de resultado, né? Mas a questão de resultado é da saúde mesmo, sabe? Sim. De querer ficar com um corpo melhor. Não porque Não eu só acho o que é estético, melhor, mas mas é seu porque corpo- pra mim, eu quero ficar com o corpo do jeito que eu quero. Sim. Não é? Não tô entrando naquela discussão do esteticamente, o que é algo esteticamente bonito, mas Mas é na minha esteticamente visão. bonito pra você é... Exatamente. Na minha visão, eu acho que na academia talvez tenha um retorno melhor. Sim. Até mesmo porque eu nunca fiz. Então, quando eu falei com o Ed lá do Cross Life de Pirituba, eu falei, eu tô só dando um tempo aí. A galera é muito firmeza. Com certeza eu vou voltar. Sim. Mas eu vou ficar um tempo lá na academia. Vou ver qual é que é. Vou ver se eu ainda- curto esse ambiente. Que eu já vi que tem uma Sim. diferença grande, É uma sabe? diferença, total. Ninguém fala pra você na academia. E o engraçado, até voltando no assunto dos alunos, é uma parada que os alunos nem imaginam que o professor tem essa opinião, tá ligado? Tipo, a pessoa fala, mano, o Vitor treina, faz academia. O cara que vem aqui falar, tipo, sobre N assuntos. O cara vem me ensinar uma par de coisa que ele tem que chegar em casa e começar a ler os livros dele. Aham. Porque o aluno mesmo, eu mesmo pensava, tipo, o professor ele chega em casa, o que tem que fazer? Ele tem que revisar a matéria, ele precisa passar o que ele vai mostrar no outro dia. Aham. Só que hoje mais velho, tipo, ainda mais hoje, namorando uma professora, o professor ele tem a vida dele. E ninguém nunca nem parou pra imaginar. Tipo, um aluno, como aluno, nunca imaginei que um professor ele tem uma vida particular. Na faculdade. Os alunos falam pra caralho isso. Assim. Tem aluno que pergunta, e professor, você curte sair? Vai pro barzinho? Eu falo, vou. Aí eu, não, você tá zoando. Eu falei, vou, pô. O que tem? Ele, não, você tá zoando. Eu falei, vou até lá na hora de comer e beber, eu tiro a máscara, né? Mas eu vou, cara, normal. Mas, pô, professor, quando eu tiver 18, vamos beber? Eu falei, vamos, pô, se tiver 18, a gente se toma Eu já em saí algum pra tomar uma lugar. cerveja com a minha professora da faculdade, Não velho. tem essa, só chamar, cara. Desde que me chame. A gente tinha marcado de sair pra tomar um café. Aí trocamos ideia no café. E aí na hora de sair ela falou assim, vamos... Era cedo ainda, o café fechou cedo. E aí ela falou assim, vamos sair pra tomar alguma coisa em outro lugar. Aí eu falei, professora, do que você gosta? E ainda chamando de professora. Tipo, eu não desgrudei o nome professora, ao invés de tipo, humanizar ela e falar assim, não, é Camila. Hoje, às vezes, quando eu troco ideia com ela, eu chamo ela pelo nome. Mas eu lá é o professor. E ela queria tirar de mim. Ela, não, para de me chamar de professor. É Camila. E aí ela, vamos tomar uma cerveja. E aí eu... Como assim? Cerveja? E fomos, tomamos uma breja. Foi... O assunto durante a cerveja foi muito melhor do que o café. Porque o café começou a virar aquela coisa formal. Eu falei, tô tomando um café com minha professora. Tipo, é chique. Só que na hora que a gente começou a tomar uma breja, virou um assunto, tipo... Ela se humanizou ali pra mim, tá ligado? Na hora ali eu vi a Camila com outros olhares. Falei, ela não é só minha professora, ela é uma pessoa que, ela toma breja, ela é uma mulher que toma cerveja. Ela é uma mulher que fala palavrão também. Por que o professor não pode falar palavrão? Por que o professor não pode beber? Não pode ir pra um bar? Que é algo... Tá ligado? O pessoal fala do... Antes de falar disso, eu já encontrei ex-aluno na balada. E ele me chamou de professor. Aí eu falei, seguinte, se você me falar mais uma vez, eu vou embora daqui. Porque eu fui... Tudo bem, você pode me chamar, mas hoje não, cara.
Tô com você curtindo aqui. E é Vitor, caralho. É Vitor, pô. Professor, o pessoal vai todo mundo me olhar diferente, cara. Não quero Você isso, é não. louco? Chama Já de vai, Vitor. já vai te olhar com o cara de 50 anos. de É, idade. nossa, olha o chatão aí, né? Olha o chatão aí. O professor deve ser chatão, nem vamos trocar ideia com ele. Caralho, mano, imagina. Meu, a Mirella engraçado. também fala a mesma coisa, tipo, todo mundo tromba. E aí, professora? Não sou professor não, pô. É legal, mas tem... Tem um momento. Tem momento que você, pô, chama, eu sou o Vitor, chama de Vitão. de Chama do Vi. que você quiser. Só não Quando chama. você vai, você encontra esse aluno assim, tipo, com uns 20 e tantos anos. E aí, pro? Você fala, pô. Pô, pro... Pro não. A molecada, a primeira molecada que eu formei tá com 23 agora, 22 pra 23. Aí A a, primeira turma tem 25. aí a molecada não chama... Eles, na verdade, a gente parou de se trombar. A gente saía bastante lá pra Moema, quando eles se formaram. Agora deu um tempo. Estão curtindo os rolês dele. A molecada tá seguindo a vida, né, meu? A gente vai seguindo a vida, vai se distanciando. E mano, ao mesmo tempo que eles vão ficando mais velhos, você também vai junto. E os gostos mudam, né? Hoje em dia a gente... Você olha as atitudes que os seus alunos têm, tipo, num rolê, você fala assim, mano, que panaca. Só que se você fosse policiar no que você fazia no rolê antigamente, tipo, você Depois, fala, ó, mano... Depois que eu me separei em 2019, em 2020, no comecinho de 2020, antes da pandemia, eu fui para umas baladas. Aí, em uma delas, era uma balada assim, colava molecada de 18 e 19. Molecada nova, 18, 19 e 20. E eu já tava com 30, me separei com 29 para 30. Então, trocando ideia ali com o pessoal, ouvindo o pessoal trocar ideia, eu falava, cara, tô no mundo errado, né? Porque minhas preocupações são, tudo bem, eu tô curtindo o rolê, mas eu tenho filho, então trocar ideias em algum momento talvez eu vou falar do moleque. E aí o pessoal falando do problema, ai, sei o que, do meu pai, eu falo, nossa, cara, que problemão, Que né? problemão meu? que se infeliz. Tem meu Putz, pai cortou minha Já mesada. broxava, tipo, não dá nem vontade de conversar, porque é outra vibe, né? As atitudes diferentes. Mano, é um assunto que você não... Não rende, não rende. Não rende, velho. Você vai. por mais que seja meio louco, mano, você querer desenvolver o assunto com alguém muito mais novo que você, ou essa pessoa tem que ter ou a cabeça muito aberta, ou ela tem que ter uma vivência grande, porque a idade também não vai ter muita correlação com experiência, né? Porque você vê um monte de maluco com 40 anos agindo igual um babaca. Mas na maioria dos casos, você vai trocar ideia com alguém muito mais novo, tipo, você se decepciona. Você vê que... Uma vez, mano, foi uma coisa muito, muito engraçada que aconteceu comigo. Tinha lançado o filme do Rei Leão. Essa animação que saiu? E aí, na época, eu tava conversando com uma menina no Instagram, e ela era muito mais nova que eu. E aí eu falei, pô, vamos lá assistir o Rei Leão? É animação do desenho. Você lembra do desenho? Eu nunca assisti. Tá ligado? Então eu... Você tava numa vibe de querer curtir Mano, eu tava nostalgicamente feliz. aquilo Isso. aqui. Pra mim era nostalgia. Na hora, tá ligado? Pra quê? Vou perder meu tempo com isso. Sabe nem quem é o Simba? Tá de sacanagem comigo. Tá ligado? Pra que eu vou levar? Porque, pô, se você quer levar alguém no cinema... Se você vai... eu às vezes eu curto ir sozinho pra assistir mesmo, pra prestar atenção. Mas se você leva alguém, você quer interagir. Sabe? Tipo, olha essa cena. E, no Rei Leão, imagina, tipo, na hora que começa o Timão e Pumba cantando Hakuna Matata. Imagina a merda, tipo, você cantando o cinema... Mano, quando eu fui assistir. O cinema inteiro cantando, aí você olha, tipo, pra alguém do seu lado... Não sabe nem quem que é. Sabe nem cantar, brother. E aí, como é que você interage? Então, realmente, se decepciona. Se decepciona, você fala, pô, mano, não dá. Você chega num lugar e você fala, mano, nada a ver. Mas, ó, molecada, não tô falando que é ruim trocar ideia com vocês. Mas tem momentos que a gente fica deslocado. Essa é a questão. Que a gente fica sem saber o que fazer. Se você for pra um bar, tipo um barzinho, que não seja tipo aquela coisa de você danceteria, música alta.
tipo uma pub, uma coisa que você tem que... É muita gente interagindo junto. Nesse ambiente a gente fica deslocado, tá ligado? Você olha e você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? A não ser que você vá com outras pessoas da mesma idade que você. Então você consegue fazer piada da molecada às vezes, ou vocês desenvolvem um assunto entre vocês. Agora, mano, você vai com um monte de molecada, agora se você levar essa molecada pro nosso universo, vai, levar pra um bar e sentar, meu, eles vão ter algo pra te ensinar também. A molecada também pode ensinar muita coisa pra gente. Às vezes você pode pegar um menino de 18 anos com uma força de vontade e um objetivo de vida tão grande que você não tinha quando você tinha 18 anos. Eu vejo, mano, um monte, velho. Um monte de molecada foda. De molecada que olha e fala assim, tipo, eu quero ser isso. E tá indo em busca de. Tem atitude, né? Tem a atitude de ir atrás e falar, meu, olha, o que eu tô buscando, eu vou atrás. Eu com 18 anos não sabia o que eu queria da vida. Eu falo isso direto com a molecada. Eu falo, molecada, quando eu tava no ensino médio, eu não sabia nem metade do que vocês sabem, mano. A gente não tinha informação, mano. A gente não tinha essa informação. Hoje em dia, mano, isso aqui, velho. Isso aqui, mano, é tudo. E eu fico até com dó. Esses dias mesmo, acho que foi na segunda-feira, um aluno que é um aluno bom de primeiro colegial, chegou pra mim e falou, senhor, eu queria te fazer uma pergunta, é meio boba, mas aí no meio da frase dele, ele ressaltou muito a minha inteligência e colocou a dele lá pra baixo. Eu falei, na boa, começou errado, cara. Eu não tô nem com vontade de falar mais, mas o cara não consegue se enxergar o quanto ele é bom. Isso. Sim. O quanto ele tem ali muito mais potencial do que eu tinha na idade dele. E porque às vezes ele acha que não. Meu. Porque, mano, às vezes o aluno te vê, por mais que eu acho você, a Mirella, eu acho vocês professores muito novos. E eu acho, ao mesmo tempo que eu acho isso impressionante, eu acho isso muito bacana. Porque vocês são, tipo, um pouco fora da curva, né? Geralmente o professor tende a ter seus A imagem, né, que a gente 50 cria. anos. Você cria essa imagem, tipo, de uma senhora, sabe? Então eu ver você jovem, eu vejo a Mirella jovem, dando aula pro ensino médio. Tenho sabe? 22 anos, tá, gente? É isso. 22 anos, tá bom. Mais alguns. 22 mais alguns. Não, mas você é super novo, pô. Sabe? Você... Eu tava quase perdendo o fio da meada, voltou. Você ser professor novo, mano, você impressiona. É bacana você ter isso, você ter essa coisa de falar, pô, mano, eu enxergo um professor como um cara mais velho. E você vê um professor novão, você fala, mano, que da hora. Ver um jovem, você vê um jovem querer dar aula. E eu vejo muito moleque, muito não, né? Muito eu já tô exagerando. Mas eu já vi moleque falar assim, não, eu quero dar aula, eu quero lecionar. Pô, vai passar por um processo que talvez ele entre nas 37 pessoas que aquela mulher da USP falou pra você que iam desistir no meio do caminho. Tipo, são 40, 3 vão... 5 vão concluir, 5 mais concluem, 3 vão ser professor. 2 vão pra outra área, ser investigador, ser delegado, enfim. E 3 vão pra dar aula. Esse menino que ia lecionar, talvez se ele conseguir entrar entre os 5 que ela falou, pô, ele pode ir pra polícia, pode fazer outras coisas, mas, mano, até ele chegar nesse processo de ir pra dar aula, mano, é uma paixão muito grande. E eu vejo muito isso em você. Que é uma coisa que você olha e fala, meu, eu gosto. Sabe, você fala de dar aula de uma forma gostosa. Tipo, eu sinto prazer em ver a sua profissão. Igual com a Mirella. Sabe, eu sinto prazer em ver... Tipo, às vezes a Mirella chega pra mim contando uma coisa que aconteceu na sala de aula. Que aconteceu? Puta, tipo, que um aluno olhou pra ela e falou assim, nossa, professora, você faz a matemática parecer simples. Pô, pra mim, eu achei muito legal ela receber um elogio. Só que imagina pra um professor... E agora ainda, hein? Né, Mi? Agora ainda, pô... Agora, pô, meu... Aula online, vou te falar, hein, Rogério?
Meu, aula online, meu, é um assunto que daria até um outro podcast aqui da gente falar assim, meu, aula online. As gafes da aula online. Vou até expor aqui, ó, essa minha aluna querida que me desculpe, mas ontem tava indo embora pra casa, aí ontem teve uma prova pra uma molecada do Santa Teresa, né? E aí teve uma aluna que tá no terceiro colegial agora, que ano passado tinha momentos de aula online que no Santa Teresa eles não eram obrigados ano passado a assistir a aula online, porque era gravado, eles poderiam ver depois. Ela era uma das únicas que entrava. E aí eu mandei uma mensagem pra ela ontem, depois dela ter... Ontem era a prova, então ela ficou perguntando algumas coisas sobre a prova e tal. E aí depois, no final do dia, era 5 da tarde, eu falei, Gi, obrigado de coração, né, por você estar sempre aí perguntando, porque faz uma diferença demais pra gente. Eu falei, meu, você não sabe a diferença que você faz pra quando eu vou dar aula pro terceiro colegial, eu saber que você tá lá, que você quer, pelo menos ali, sabe, ter um respeito por mim ali. Isso, te respeita. Por mais que às vezes ela não tá nem com vontade, mas ela fala, pô, o cara tá lá, ele vai dar aula. É um ser humano que tá lá. E aí ela mandou uma mensagem assim, falou, pô, professor, eu que agradeço, Giovana Leal. Falou, eu que agradeço, professor, não sei o quê, pela sua dedicação, você sempre se esforçou pra gente... Você sempre se esforçou pra gente não perder o ânimo, né? E aula online, cara, a molecada com câmera fechada, você vê só uma letrinha ali, um J de Jair ali, você fica, pô, meu, mano, eu vejo vídeo no YouTube, mano, de gafes e gafes e gafes que, nossa, eu racho o livro. Tem isso também. Mas antes de entrar nisso, Rogério, chegou um dia em outro colégio de chegar uma aluna e falar, e aí, professor, beleza? Aí eu olhar pra ela e falei, quem que é você? Ela, eu sou a Rafaela, do terceiro colegial. Mas por que é o espanto? Porque ela abria a câmera só durante a chamada. E na câmera você parece de um jeito, no presencial é outro, ainda com máscara. Isso. Eu falei, tá, Rafaela. Eu falei, pô, e muitos não abrem a câmera. Então você perde muito desse contato. E você não tem como não ficar desmotivado, né? E você dispersa. Molecada... Difícil, até uma puxada que eu vou... Eu nem sei se eu posso falar isso, né? Mas eu não tô nem aí. Meu primeiro convidado que veio aqui foi um professor também de geografia. E ele dá aula em escola pública. E, mano, ele tem paixão pela escola também, velho. E os alunos deles ficaram desmotivados. E ele tem um projeto... Gui, pô, se você não puder falar isso, o problema é seu, eu já falei... Então acompanhe ele, Marcos Ferreira, tá? Foi o primeiro que veio aqui no podcast. Ele pegou uns alunos, vai pegar ainda, né? Que vai acontecer ainda, e vai fazer umas lives com os alunos de destaque. E alguns dos alunos tocam, alguns dos alunos têm algum tipo de habilidade e ele vai usar essas habilidades durante a live para chamar os alunos de volta, porque durante a pandemia começou a aula online, os alunos dispersaram e, mano, muitos desistiram. Então você não podia contar porque seria algo que tá para acontecer. Novo, mas eu acho que não é novo e, mano, ele falou que ele me contou e é isso, mano. Pô, e eu desejo todo sucesso para ele, né, brother? E eu falei pra ele, dei super incentivo, falei pra ele que se ele precisar, mano, tô aí, quero ajudar, porque, pô, é nobre. Imagina você, mano, pô, se você for ver a grosso modo, você ganha por hora aula. Ele estando lá com a sala cheia, ou os alunos desistirem pra ele, não vai fazer diferença, mano. Só que pra ele faz. Então, meu, pô, e você entrar nesse... Você criar esse incômodo de não ter mais aquele aluno e você querer trazer os seus alunos de volta para a sala de aula, porque não é porque você vai ganhar dinheiro por isso. Mas você sabe a importância de trazer isso, né? O seu tá caindo, o seu dinheiro tá caindo lá, velho. Mas para ele ter aquela criança, aquele jovem lá, porque ele também dá aula para ensino médio, ele ter aquele jovem lá é importante. Não para ele, mas pro jovem. Ele encara isso e, meu, ele é... Pô, puta cara, gente boa, velho. Ele também, faixa preta de jiu-jitsu também, eu conheci ele na academia. Da hora. Monstro, super gente boa. E ele também usa ele parte desse mesmo princípio
De criação de vínculo. De criação de vínculo. Os alunos dele têm, total consideração por ele. Ele é um cara que, pô, os alunos olham, ele fala... É que ele também é totalmente diferentão, jovem, totalmente jovial, todo tatuado, carecão, fala gíria, fala palavrão durante a aula. Durante a aula não sei, desculpa se eu estiver falando groselha. Mas ele... É todo desconstruído. Isso. A imagem, né? Do professor. Ele desconstruiu aquela imagem do professor. Então choca, pô, a molecada choca. A molecada caramba. olha um cara com os 2 braços tatuados, mão tatuada, não sei o que. Ele chama, sabe? E ele é um cara que, pô, vai ser sucesso, vai trazer os alunos dele de volta, vai ser um professor até famoso, porque ele fala assim, pô, me inspirei no seu podcast e eu vou fazer uma parada muito parecida. Que da hora. E aí, pô... Tá com um projetinho. Pô, fiquei feliz da vida, né, mano? Ele falou que vai começar a perguntar as coisas pros alunos, trocar uma ideia com os alunos dele, pra chamar os outros alunos de volta. Ele vai fazer uma live e ele falou, esses alunos me seguem também. Eles gostam de mim, mas eles já desgostaram de estudar. Só que, poxa, meu, tipo, você não sente agora que você é jovem quando você para no 2º ano do ensino médio. Só quando você tem 30... E, tipo, tendo que fazer um trabalho que você talvez não goste, sei lá, normalmente sempre vai ser trabalho braçal. Pelo menos de início, até você criar uma carreira na empresa e, às vezes, o seu diretor ou o seu patrão pedir para você estudar. Se não for braçal, vai ser um que não seja, mas é um repetitivo demais. Isso. Tipo produção. Sabe? Então, velho... Pra ele enxerga isso. Que isso vai atrapalhar esse jovem daqui uns anos. E realmente atrapalha, velho. Tipo, pô, meus amigos que não estudaram... É foda. Infelizmente, o que serviu pra eles foi trabalho braçal. Infelizmente não, porque eles estão empregados. Felizmente. Mas talvez não era o que eles queriam ser. E com certeza hoje eles olham e falam, pô, mano, eu podia ter estudado lá atrás, eu podia ter feito diferente. E talvez... eu poderia ter uma vida melhor, eu poderia ser alguém, sei lá, ter uma profissão ótima, ter uma profissão boa, a profissão que eu sempre quis. Eu poderia ter estudado para ser, sei lá, médico, piloto de avião, mas não. Eu preciso estar aqui. Sobre isso aí, normalmente quando eu era adolescente, meu pai comentava bastante isso, sabe? Ele falava, quando eu tava com 18 anos, tinha acabado de terminar o Senai, eletricidade. Aí ele falava, você arranja emprego, uma empresa lá, trabalha na Siemens. Como se fosse bater na empresa. Porque pra ele foi assim. Ele falava, eu ia lá, batia na empresa e perguntava se tinha vaga e conseguia. Às vezes dá certo, porque Aí já eu aconteceu falei, até na transportadora. Exatamente, eu falei, pai, antigamente era muito mais fácil isso. Porque antigamente... tinha muito desse tipo de emprego. Então você poderia fazer isso mesmo. Hoje em dia é mais complicado. Fora que as pessoas confiavam mais umas nas outras. Fora que, era um outro cenário. É outro cenário. Hoje é mais complicado. E querendo ou não que você precise estudar para se dar bem na vida. A gente pode até discutir o que é se dar bem na vida. Sim. Mas hoje em dia estudar torna mais fácil você poder ter uma vida segura, tranquila. Sim. A galera que às vezes não tem condições ou opta por não querer, muitas vezes o caminho você pode chegar onde você quer chegar, mas pode ser que seja mais trabalhoso. Sim. Esse é o ponto, né? Sim. Quando o pessoal fala, você é jogador de futebol, beleza. Mas você sabe que você tem um caminho duro, cara. Que tem milhões de moleques jogando. E a concorrência é grande. Melhores que você, porque você não é melhor que todo mundo ali. A concorrência é pesada. Sim. Mas vai depender muito de muitas variáveis aí, cara. Objetividade. Certo? E aí o estudo, quando a gente fala, eu tenho uns amigos que, na época que eu jogava bola, que a molecada jogava bola pra caramba, velho. Muito, muito, muito. E eles tentaram. E eles jogam em clubes de várzea, mas não é algo que vai... Não é o cara que vai, não é o que vai mudar a família dele. Exatamente, não vai dar segurança pra ele. Sim. Até porque vai chegar numa idade, daqui a pouco ele tá com 40, e aí? Acabou, cara. Entende? Sim. Né? E você puxar os seus alunos, às vezes por se admirar em você, puxa até um pouco pra realidade. A realidade é essa. Porque você vai ter é que claro criar que... uma base sustentável.
Uma base que te sustente Tipo, pô, eu ali. É quero mais isso. fácil se você ir pelo estudo. Isso, tipo, pô, eu quero isso. Quero. Então vamos tentar? Vamos tentar. Mas e se não der? Eu estudei, eu fiz pelo menos, sei lá, eu tenho meu ensino médio completo, eu fiz um ensino superior, eu tenho um plano B. É claro que se você tiver o plano A e você tiver convicto de que o plano A vai dar certo, ele pode, é 99,9% de chance dele dar certo, porque você tá se empenhando nisso. Mas e se caso esse 0,01 não der? Você estudou? Você fez alguma coisa? Ou você vai ter que aceitar o que a vida vai te dar? Tá ligado? Nossa, é um negócio louco, porque quando a gente fala, eu acabei de falar agora, é mais fácil, né? Mas hoje em dia tá tendo um movimento que por conta da massificação das universidades, né? Eu tive um professor na universidade que comentava bastante sobre isso. Massificação é o surgimento de várias universidades em vários lugares. Então, Sim. você tem muita gente se formando e às vezes não é com aquela excelência para exercer a profissão. E naturalmente, se tem muita gente se formando, talvez chegue no momento que não tenha lugar para essa pessoa. Né? Quando eu disse que é mais fácil, é lógico que eu estou desconsiderando esse viés, essa discussão que também existe, é a realidade também. Mas o mais fácil de se tornar algo, de ter uma base, é porque é mais seguro, né? Sim. Teoricamente é mais seguro se você fizer um curso numa universidade. Se você estudar, se você estudar, teoricamente você tem melhores chances de... é tudo probabilidade, né, minha? É tudo questão de probabilidade. É mais provável você ter uma vida tranquila, mas Sim. pode ser que você esteja na faixa da probabilidade de não ter. De fazer engenharia e infelizmente não conseguir vaga. E aí, o que você vai fazer? Exatamente, né? Você não tá tendo. Pô, mas o professor me disse que ia ter mais garantido. Calma, cara, a vida não é tão simples assim. O negócio é complicado. E é um assunto também que, mano, daria até outro podcast também da gente ficar aqui batendo papo por tempos, mano. E, Vitor, mano, vou até te liberar porque eu já tomei muito seu tempo, né, brother? Que isso. Curti pra Nossa, caramba. prazer demais. A gente começou o vídeo tão a milhão que eu nem te agradeci por ter vindo. Muito obrigado por ter vindo mesmo de coração. Foi, da hora. Eu que agradeço, Rogério, de verdade. E, obrigado. pô, galera, pra mim trazer um convidado de peso assim, igual o Vitor, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque, pô, puta conteúdo o cara trouxe aqui, professor de física, atleta, monstro. E tem mais, eu não vou finalizar esse vídeo aqui, né não? Se você tivesse esquecido... Não esqueci não, Duas coisas. ele vai Vai tomar... na praia. E a dica antes de eu finalizar o vídeo, ele vai me dar a dica da praia. Por que eu não vou pra praia? Não, agora sempre quando você for pra praia, você vai pensar nisso. Né? É o seguinte, ó. Viaja comigo. Hoje a gente sabe que a luz, ela não é instantânea. Você ligar e desligar o interruptor, por mais que seja rápido, ela demora um tempo para chegar no teu olho. Por exemplo, a luz que sai do Sol, a estrela mais próxima nossa, se eu não me engano, uns 4 minutos ela viajando no espaço até chegar aqui. 4 ou 8 agora, não lembro o número. Mas digamos que seja 4. Significa que se desaparecesse agora, a gente vai perceber daqui 4 minutos. E significa que se eu estou olhando agora para o Sol, eu estou olhando uma luz que saiu há 4 minutos. Eu estou olhando para o passado. O que significa que para todo lugar que você olha, digamos que está na praia olhando para o horizonte, ou vendo aquela galera surfando, a luz que está batendo nele e indo em direção ao teu olho, demorou um tempo para chegar no teu olho. Então, para tudo que você olha, você está olhando para o passado, cara. E o presente só está em você. Eu tô olhando para você agora, a luz demorou um tempo. Por mais que seja algo muito rápido, ela demorou um tempo para sair de você. A luz bateu ali, saiu da fonte primária, bateu em você e veio pro meu olho, mas ela demorou um tempo. Então, caralho, eu tô olhando para algo que já aconteceu, cara. Conteúdo, até a televisão se... Já tinha apagado. Já tinha apagado. Até a televisão apagou. Ela já apagou, olha. E aí A isso televisão não é apagou que... há
no passado e a gente... Não é algo que é uma viagem. Que- é um que fato. brisa, brother, Se que a luz brisa. demora, é muita brisa. Se a luz demora um tempo pra chegar daqui da água até o meu olho, no momento que a luz bateu e veio pra cá, ela demorou um infinitésimo de tempo aí, mas demorou. O que significa que eu tô olhando pra algo que já Pô, essa água que aconteceu, cara. mexeu, ela mexeu a... Esse movimento que eu vi, ela aconteceu. Já aconteceu antes de eu... O infinitésimo Antes de de- tempo é um tempo muito curtinho, porque a luz tem... a luz viaja... Eu gosto de usar essa comparação que eu vi num documentário, se não me engano, ou num vídeo, numa entrevista de um físico. Acho que no Marcelo Gleiser, é um físico teórico que eu tenho como base. É muito bom. E ele fala numa entrevista, pra gente ter uma noção do quão rápido que a luz é. A luz, ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Significa que se você piscar, ela deu 7 voltas em torno da Terra. De tão rápido que é. Então esse movimento, né, eu tô falando do passado, a luz ela percorre milhares de quilômetros então em um segundo. É lógico que isso aqui a gente não percebe, que nossos sentidos são muito limitado. aguçado. Mas de fato acontece. O fato é que isso acontece. Por mais que a gente não perceba, não quer dizer que não aconteça. Isso é bizarro. Você já né? parou pra pensar nisso? É, você nunca me falou também. É um negócio muito louco, cara. Caralho, Senão meu. você não ia namorar comigo, você vai achar esquisito. É verdade. Eu acho que eu ia mesmo. Tô lascado agora, já Agora, mano, dá uma palhinha pra gente. Pra galera ter demorou. esse âmbito músico. Vamos... Mas ó, você vai cantar comigo? Você pensa que... Eu canto. Vamos mandar o quê? Eu já fiz o pedido- pedido. Eu só tô fingindo surpresa. Charlie Brown, é difícil eu cantar, cara. Eu consigo cantar aquela... Separei aqui, peraí. Não dá risada não, Mi. Poxa vida, eu tô nervoso aqui. Eu gosto bastante de Capital Inicial, cara. Então manda também o Capital, que eu gosto, velho. Capital? Capital. Charlie Brown, eu separei aquela que eu toquei com a molecada. Que eu postei Eu no gosto. Instagram lá. Então vamos nela. Charlie Brown, meu, chorão. Deixa eu ver se você tá afinadinho, bonitinho. Vira o Acho que microfone sim. assim, ó. Deixa ele. Deixar um pra pouquinho ele pegar aqui? um pouco o violão. Pode virar? Pode sim. Aí, ó. Agora ele pega você e o. Ai, vou ter que ler aqui também, ó. Só os loucos sabem. Nossa, uma das prediletas, hein? Você canta comigo, sabe a letra? Sei. Você é louco? Essa daí é das prediletas do cara. Do homem. Inclusive escutamos hoje, né? Que isso, cara. Eu vou tatuar uma frase dessa música no meu corpo, velho. Tá, peguei. Vambora? Bora? Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar a poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, mas não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem um pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Eu disse os loucos sabem, só os loucos sabem. Disse os loucos sabem, só os loucos sabem, cara.